Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na DSM Conquista 3. Eu sou o pastor Edson Alcântara, estamos na terça da palavra e quem preside sobre nós na DSM é o nosso presidente, pastor Deirode Andrade. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês nesta oportunidade. E se você tiver a sua Bíblia aí onde você está, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Vamos ler do verso 3 ao verso de número 9, que diz assim: E de muitas coisas que lhes falou por parábolas, e dizia, falando da pessoa de Jesus: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, e a 60, e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que ensinamento maravilhoso que Jesus nos dá através das parábolas. Esta parábola, particularmente, eu percebo uma ação de Deus instruindo-nos, não é? A discernir a forma e a maneira que ouvimos a palavra de Deus. Eu coloco o tema neste momento. Qual a importância de ouvirmos aquilo que discernimos que é importante? Não é? Qual a importância da maneira o qual discernimos aquilo que é importante? Tem pessoas que não dão muita importância por aquilo que ouvem, porque muitas vezes o propósito está totalmente diferente daquilo que elas ouvem. A palavra de Deus ela é íntegra, ela cura, ela nos dá direção a caminharmos para o reino de Deus. Aliás, as parábolas, ela nos ensina a aprender, a olhar, a se envolver, a estar presente dentro do reino dos céus. E uma das coisas que nós precisamos aprender é ouvir. O verso número 3 diz assim: que de muitas formas o Senhor procurou falar. E ele falou por parábolas. Possa ser que equivocadamente alguns de nós falamos: Jesus, né? E uma certa vez eu também até falei isso equivocadamente, mas a gente começa a aprender e precisamos estar muito claros quando reaprendemos para revalidar aquilo que falamos, não é? Porque uma hora a gente fala uma coisa dentro do entendimento, e quando a gente entende com mais profundidade, a gente precisa reconhecer e melhorar, não é? A nossa reflexão. Então, por um certo momento, entendia esta parábola, não é? Compreendia esta parábola como Jesus usava as parábolas para falar de uma forma mais simples, mas na realidade, quando nós nos aprofundamos melhor no texto, nós observamos que Jesus ele usou as parábolas para revelar aqueles que queriam ouvir, não é? Os mistérios que ele tinha para revelar dentro de uma lição. Então Jesus usava as parábolas numa lição simples da vida, não é? Ensinando coisas espirituais, não é? Então quem estava com o coração pronto ou com o ouvido a ouvir a palavra de Deus, estava pronto a discernir, a observar, a mudar a sua conduta conforme aquilo que ele entendia e ouvia da palavra. É interessante que quem nos convence, quem nos orienta, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem um direcionamento no nosso coração e na nossa vida. Nos dá discernimento àquilo que precisamos ser dentro do reino de Deus. Então, você que ouve a palavra, você tem uma responsabilidade. Ou você procura guardá-la,
ou haverá consequências quando você desprezá-la. Mas aí também é a questão do entendimento, a forma que você entende a palavra, não é? E aí esta parábola deixa muito clara a parábola do semeador. O semeador, ele teve alguns propósitos. Ele tinha sementes na sua mão, não é? Essas sementes, a intenção de quem tem semente na mão é colocar num lugar onde se dê uma reação, uma ação, né? Se ter condição de frutificar, não é? Porque ninguém vai ter semente na mão, e semente na mão não tem como produzir, não tem como crescer, não tem como haver uma ação, não é? Então o semeador, ele procurou e foi por um caminho, e foi lançando as sementes em alguns lugares. E aí, dentro desse texto, no verso de número 4, diz que ele lançou uma semente à beira do caminho, não é? À beira do caminho. Entendamos, ou procuramos entender melhor, que quando o semeador lançou a semente na beira do caminho, não é? Aí o texto diz que foi ali as aves e comeram aquela semente. Para pensar um pouquinho sobre a responsabilidade, porque nós precisamos entender que existem quatro apontamentos aqui da onde essa sementes foi lançada. E a primeira, ela foi lançada na beira do caminho. E ali moram as aves, comeram e se alimentaram dela. Quando você ouve a palavra, não é? Como você define ela na sua vida? Quando você ouve Deus falar com você, te orientar de algumas formas, e a sua prática é diferente daquilo que você tem ouvido através da palavra, possa ser que qualquer coisa nesta vida, ou tudo que aconteça, acabe arrancando o propósito, ou arrancando a palavra de Deus do seu coração. E como isso acontece na vida de um homem, de uma pessoa, de uma mulher? Quando ele não dá certa importância da palavra quando ouve. Por isso que é importante você sempre, e se possível for dentro do seu entendimento, pegar a Bíblia, riscar pelo lápis, marcar, não é? Procurar colocar um memorial naquilo que você ouve, naquilo que é importante para você. Quando você sai da sua casa, quando você está na sua casa, procurando meditar na palavra de Deus, ou sai da sua casa, no momento no qual você está no culto, e você ouve a palavra, você deve dar importância àquilo que se deve dar importância, para que o tempo não venha passar e você venha perder ou esquecer daquilo que é importante. Então, como esse semeador lançou a semente, né? E a semente, o significado aqui da semente é a palavra, nada pode arrancar aquilo que está no teu coração e aquilo que você dá importância. Porque nós temos mente e nós temos coração. Nós ouvimos, analisamos a nossa mente, refletimos e guardamos o nosso coração. Coração, centro das emoções, não é? Onde nós colocamos a meditar, a procurar, não é? Analisar e fazer aquilo que Deus tem orientado a gente fazer. Então, conforme você ouve a palavra de Deus, não sei em que momento da sua vida você esqueceu das promessas de Deus. Não sei em que momento da sua vida você se esqueceu daquilo que Deus tem falado com você. Possa ser que você tenha se sentido tão longe de Deus, porque não aprendeu a guardar a palavra. Mas a partir de hoje, eu chamo a atenção. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, que inimigo nenhum pode arrancar quando você aprende a guardar ela, dar importância a ela, através da sua prática de vida, através do seu cotidiano. Uma outra coisa aqui também, no verso número 5, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Olha só, quando a palavra de Deus, ela vem a nós, ela vem com a intenção de falar conosco, não somente por coisas que acontecem nesta vida, mas
sim coisas que te levam para a vida eterna. Então as palavras de Deus, ela tem uma direção de tornar profunda na sua alma e no seu coração. Se os ensinos de Jesus, a orientação de Jesus não trazer propósitos na tua vida que coloque o teu coração a ser movido por sentimentos profundos, até por disciplinas, o que isso trará para a tua vida? Não é? Aqui diz que o semeador lançou a semente, e a semente, toda pessoa que lança a semente espera o fruto daquilo, não é? Ao seu tempo. Claro, vai haver um tempo, não é? Quem vai discernir, aliás, quem vai apontar se a palavra de Deus está sendo valorizada na sua vida, é a forma que você recebe e o tempo que você aguarda, não é? Porque o semeador, ele tem um tempo para esperar a colheita, não é? O semeador planta e ele espera ali colher. Ele prepara a terra, mas esse semeador, ele foi ao caminho, foi à beira do caminho. Primeiro ele lançou na beira do caminho, foi lá, arrancou. Outro, a semente caiu no meio do solo rochoso, não é? E aí o que acontece? Ali as pedras estão no meio do caminho, ali cresceu a raiz, se formou ali o caule, né? Veio o sol, não é? Veio a chuva, não é? Cresceu muito rápido, não é? E aí a raiz não teve tempo de chegar na terra. Então não adianta nós nos equivocarmos e termos uma prática da palavra de Deus somente no aspecto aparência. Nós temos que ter uma prática da palavra de Deus de uma forma muito clara, objetiva, profunda. A palavra de Deus, ela quer gerar dentro do seu coração mudanças no teu caráter, no teu aspecto ético, no teu aspecto moral, que traga uma verdadeira alegria de que você está obedecendo, não por medo de ir para o inferno, mas você está obedecendo porque ama a palavra de Deus. Então, buscar esse sentimento, essa relação profunda com Deus através da sua palavra, é importante para todo ser humano que ouve a palavra de Deus. Então, comece a analisar as coisas que ocorrem na sua vida. Possa ser que muitas coisas não tenham dado certo, porque você não tem dado importância à direção da palavra de Deus para a tua vida. Coloque em memória, faça uma retrospectiva, e eu acredito que o Espírito Santo está pronto para revelar a você as suas verdades, e as verdades que você precisa tomar como posse na sua vida, para mudar situações, para mudar pensamentos, para mudar qualidades e atitudes que precisam ser mudadas na sua vida, para você estar envolvido dentro do reino de Deus. Uma outra coisa aqui no verso de número 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Olha só, um outro apontamento da raiz, né? Da semente que foi colocada dentro dos pedregais, né? Que não caiu numa terra profunda. O sol veio, secou, queimou e secou-se, né? Não adianta nós começarmos a nos envolver num projeto ou nos envolvermos em certos trabalhos que nos empolgam, que nos traz alegria, que nós nos sentimos entusiasmados, influenciados por outras pessoas, e não darmos continuidade de uma forma perseverante aquilo que Deus tem para conosco, não é? Eu me lembro, hoje eu tenho 40 anos, eu me lembro que aos 7 para 8 anos de idade, alguém apontou para mim e disse, para minha mãe, e eu ainda criança, disse, este será pastor, e falou outras coisas que Deus faria na minha vida, muitas coisas que aquela irmã falou no momento do culto comum, foram acontecendo. Olha quanto tempo demorou, de 7 para 40 anos. Então existem coisas na nossa vida que é o tempo que vai dizer, não é? E qual a forma que você tem guardado a palavra de Deus? Às vezes saímos do propósito de Deus porque não aprendemos a guardar a palavra de Deus de uma forma profunda. Que tipo de terra você tem guardado
a palavra de Deus dentro do seu coração? Não é? Que tipo de terra você tem guardado a palavra de Deus dentro do seu coração? Não é? E aí vem o sol, não é? Que é uma coisa natural. Às vezes é natural do homem tendenciar o ser humano a sair fora dos propósitos de Deus, não é? A natureza pecaminosa do homem leva o homem a uma relação natural de sair fora dos propósitos de Deus, não é? Nós vemos ali Adão no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para ele, e aí ele foi tentado a desacatar esta ordem. E aí ele tocou no fruto junto com a sua esposa. Quando Deus se apresentou para ele no final da tarde, ele estava se escondendo. Muitas vezes acontece isso com o ser humano, quando ele não aprende a ter uma relação profunda com Deus através da sua palavra. Tome uma decisão hoje na sua vida. Tenha uma relação mais íntima e mais profunda com Deus. Não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não conheça dentro de você. Mas você precisa permitir Deus tomar conta do íntimo e da profundidade da sua alma. Confesse os seus íntimos pecados diante de Deus. Peça a Ele força para ser liberto. E aí você vai ver a ação desta palavra, que não vai ser sufocada por pedregais. Tem muita coisa no mundo que tenta interter a tua alma, a tua vida, que tenta você tirar você da presença de Deus. Há muitas coisas que ocorreram na minha vida dentro dessa caminhada do Evangelho, mesmo exercendo o ministério. Há muitas tentações que eu fui provado. Há um momento da minha adolescência que me foi aberta uma grande porta para me envolver com as coisas que me tiravam da presença de Deus. Amigos que não compreendiam, entendiam o reino de Deus em mim, pessoas que valorizavam mais aquilo que o mundo tinha para oferecer, que afastam o homem de Deus. E eu comecei a perceber que isso não era bom para mim. E houve um momento que eu precisei me humilhar, orar, permitir que essa semente entrasse no meu coração, na minha vida, de uma forma tão profunda, que me trouxesse a alegria da salvação, a verdadeira transformação. Não de uma forma mecânica, não é? Mas de uma forma natural. Não é? A palavra de Deus, quando ela entra no íntimo do nosso coração, e ela está guardada dentro de uma boa terra, e você aprende a guardar ela no lugar certo na sua vida, você vai começar a discernir, vai começar a perceber as mudanças que esta palavra tem, e o poder que ela tem de trazer algo novo para a tua vida. O Evangelho de Cristo traz boas novas. Como nós teremos e como viveremos boas novas na nossa vida, sendo que não damos importância à verdadeira palavra de Deus? Pare para pensar nestas coisas. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e às vezes ouvimos assim: Deus tem melhor para a tua vida. E muitas vezes nós não captamos isso de uma forma importante, porque às vezes desprezamos a palavra de Deus, deixamos ela em qualquer lugar na nossa mente, no nosso coração, e não damos importância, ou não temos o verdadeiro discernimento de como será importante esta palavra de Deus para nós na caminhada da vida. O verso número 7 diz assim: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Olha só, há coisas que acontecem também de uma forma natural, que a palavra de Deus se torna sufocante na nossa vida, não é? Houve momentos que eu vivi na minha vida que as pessoas: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ter uma disciplina? Será que vale a pena estar na igreja ouvindo a palavra? Não é? Pegar momentos semanais durante os cultos e estar numa igreja. Eu não poderia pegar esse momento, esse tempo, para me divertir, se entreter com coisas que me desviam de Deus, que pode trazer uma alegria no meu coração e que muitas vezes me afasta da presença de Deus. Amizades não vão faltar, coleguismo não vai faltar, oportunidades não vão faltar de nós desviarmos de Deus. E às vezes nós ficamos sufocados, porque o nosso desejo é vivermos o que os outros vivem. O que é importante muitas vezes é a gente estar dando credibilidade, ou estar bem com todos, não é? Mas muitas vezes, quando aprendemos a guardar a palavra de Deus no nosso coração,
nós precisamos tomar decisões individuais e importantes. Isso nos torna capazes de estar coletivamente envolvidos dentro do reino de Deus. Quando você procura ter ou guardar a palavra, ela traz as motivações certas no seu coração e na sua vida. E mesmo que isso traga sofrimento, dor, angústia, você começa a enxergar os frutos do que a palavra de Deus pode trazer ao seu coração no futuro. Quem traz esse discernimento é o Espírito Santo de Deus Auxiliador. Houve uma certa vez que os discípulos ficaram preocupados porque ouvindo Jesus a falar, a pregar todo momento. E eles questionaram: Jesus, como vai ser a nossa vida se tu voltares ao reino de Deus? Se tu voltares aos céus? Aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, que enquanto estivermos aqui, nós precisamos guardar a sua palavra. Enquanto guardamos a sua palavra aqui na terra, e não deixamos que essa palavra venha a ser sufocada por várias questões da vida, e colocamos em evidência a importância da palavra de Deus, não deixamos ela morrer dentro do nosso coração, nós colocamos as motivações certas dentro da palavra, não é? Dentro da palavra de Deus. Quais as motivações certas? O que é isto, as motivações certas? É nós observarmos a palavra e saber que há recompensas o qual são dadas por Deus no cotidiano da nossa vida, mesmo que você venha a ser desprezado, maltratado, mal falado, ou até mesmo perder algumas coisas que algumas pessoas acham importante nesta vida, elas trazem a alegria do futuro em saber que o reino de Deus está em você e que você viverá a eternidade, de uma forma profunda, de uma forma que o céu está preparado para você. E isso só há condições quando aprendemos a guardar a palavra de Deus na nossa vida num lugar importante. E, se possível, em primeiro lugar. Os 2 mandamentos que Jesus deixou para nós. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos que foram resumidamente dados por Jesus para nós. Vamos continuar aqui, verso de número 8. Outra e fica em boa terra e deu fruto. Olha só que coisa importante. No começo nós falamos dos frutos. O fruto só pode ser gerado na minha e na sua vida quando aprendemos a guardar a palavra de Deus. E não somente guardar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é guardar. Segundo, reagir como quem tem guardado a palavra. Ser educado, ser transparente, ser justo, ser simples. Não ser envolvido por questões que nos tiram da presença de Deus, mas que ao contrário nos aproximam da presença de Deus. Não é? Os cristãos primitivos foram apontados como cristãos. Naquela época isso para eles era um desconforto, não é? Era um apelido feio, mas eles tinham a alegria de saber que eles não estavam vivendo sem propósitos. Eles não estavam vivendo sem as motivações certas. Eles estavam vivendo de uma forma o qual trazia a eles frutos, qual seriam gerados, e o qual trariam a eles e a muitas pessoas a presença de Deus sobre elas. Você quer que as pessoas sejam salvas como você seja salvo? Permita que a palavra de Deus gere frutos na sua vida. E como a palavra de Deus gera frutos na nossa vida? Quando praticamos a palavra de Deus para com as outras pessoas. Quando não deixamos de envolver-nos dentro do reino de Deus. Este momento de pandemia, muitos cristãos estão estagnados, parados, escondidos. Muitos cristãos estão agradecendo porque tinham uma vida tão corrida, não tinham tempo para estar na igreja. E por as portas da igreja estar fechada, muitas vezes eles agradecem a Deus
por ter o tempo para descansar. Alguns, não é? Por guardar a palavra de Deus com tempo, sem dar a verdadeira importância, hoje sente falta, porque tem vontade de ir para a igreja e hoje as portas não estão abertas, devido às recomendações do Ministério da Saúde, devido à pandemia do Covid-19. Então pense bem nas suas responsabilidades, quando você ouve a palavra e a pratica. Você está ouvindo a palavra de Deus, você tem uma responsabilidade sobre ela, não somente de praticar, mas de compartilhá-la, de uma forma qual traga vida para você e traga a vida de Cristo para a vida de outras pessoas, ou para outras pessoas. Então só há como ser gerado frutos quando guardamos a palavra de Deus. Então aqui nós vemos um apontamento de 4 tipos de lugares, ou 4 tipos de momentos que o semeador lançou a palavra. Ensina, observe, olhe como você tem recebido a palavra de Deus no seu dia a dia. E se você tem recebido a palavra de Deus no seu dia a dia, tem momentos disciplinares que traga a você um momento de você meditar na palavra de Deus, de você honrar a Deus quando se medita na sua palavra. E não basta simplesmente dizer graças a Deus, porque isso não é somente honrar a Deus, isso é sentimento de gratidão. Mas quando temos sentimento de gratidão verídico, e quando aprendemos a ouvir a palavra de Deus, nós praticamos as ações de Deus. Não por serem deuses, mas porque Deus em Cristo está em nós como igreja. E o reino de Deus está em nós. Possa ser que estejam muitas igrejas fechadas, não tendo oportunidade de se pregar a palavra de Deus ou estar aberta ao público, para que qualquer pessoa que venha entrar no templo ouvir a palavra. Mas estamos usando o recurso qual temos as redes sociais de uma forma sábia, e estamos compartilhando esta palavra. Muitos irmãos, igrejas sérias estão praticando a palavra de Deus, estão compartilhando a palavra de Deus. E você, o que tem feito? Não é? Hoje eu compartilhei uma frase, pois eu estava meditando sobre as parábolas, não é? Nas minhas redes sociais, e é interessante. Um certo cristão do 3º século, ele diz assim: se os cristãos vivessem a vida que se espera deles, os incrédulos desapareceriam. Não é? Qual o teu papel como cristão? Não é? Eu acredito que se nós vivêssemos a nossa cristandade com as características de Cristo de uma forma total como igreja, não haveria a oportunidade do incrédulo falar alguma coisa. Ele teria que acreditar pelas evidências do que está acontecendo com os cristãos, com os que se dizem cristãos no seio da igreja. Por que eu digo no seio da igreja? Ambiente no qual nós convivemos e dizemos que somos. Mas a igreja de Deus, ela é cristã. A igreja de Deus tem as características de Jesus Cristo. E você precisa permitir ser moldado por essas características. Gerar os frutos certos, no momento certo, na hora certa. E aí sim, é que através do fruto gerado em você, através da palavra de Deus, que vamos perceber, ou que as pessoas vão perceber, que realmente você tem guardado a palavra de Deus em boa terra dentro do seu coração. E aí, o verso de número 8 diz assim: e a 100 a 60, e a 60 a 30 por 1. Olha só que interessante, olha as contas, não é? Os frutos gerados em nós, quando guardamos a palavra de Deus, no nosso âmbito importante da nossa vida, âmbito importante das nossas relações, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as nossas práticas de vida, a nossa vivência, não é? Demonstra através dos frutos que são gerados em nós que realmente somos filhos de Deus.
que realmente Jesus faz parte do nosso convívio, que realmente a nossa atitude reluz e traz luz para o caminho das pessoas. E que as pessoas ainda, neste mundo de trevas, ainda vê uma porta de esperança. Deus quer te usar como porta de esperança neste mundo tenebroso. Deus quer colocar você uma profundidade maior com Ele. Deus quer que você gere frutos, não para dizer que Deus é o Deus que prospera, como alguns têm dito aí. Uma prosperidade desvinculada de uma espiritualidade, onde traz a presença de Deus sobre a igreja dele. Você é a igreja de Deus, você precisa fazer parte da. Se você não tem feito parte da igreja de Deus, comece a guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Tenha coragem de perguntar o que Deus quer de você. Tenha coragem a ter na lembrança, a orar. Ore a Deus e diga: Senhor, eu confesso a Ti os meus pecados, porque eu quero estar envolvido dentro do Teu reino nesta terra. Porque isso vai me dar condições de fazer parte da vida eterna. Reflita sobre esta palavra. Deixa a palavra de Deus te envolver de tal forma que traga a você a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a igreja de Deus. O mundo precisa ver que o Espírito Santo está vindo sobre a igreja, dentro da tua casa. Se você ainda está trabalhando nesses momentos dentro do seu trabalho, não é? Tem profissionais que estão trabalhando e nós vemos um momento que as pessoas colocam a evidência da presença de Deus. Ontem eu estava passando em um lugar e aí de repente estava numa fila, não é? E nesta fila, qual eu estava tendo distanciamento, né, do protocolo de 2 metros de cada pessoa devido à pandemia. E aí encontrei um moço, e esse moço me reconheceu: pastor, tudo bem com você? E aí aquele moço simplesmente falou: o senhor ora por mim aqui. Orei por ele. Depois que eu orei por ele, ele viu 5 pessoas que estavam envolvidas junto com ele, falou: vem vocês aqui que o pastor vai orar por nós. E ali nós estendemos as mãos e oramos por ele no meio da rua. Algumas pessoas naquela fila observou, desprezou, não deu importância, mas dentro da oração procurei pregar. Fiz uma oração muito curta e ali abençoei a vida deles, entreguei toda a humanidade nas mãos do Senhor em oração. Mas aqueles que observarem a palavra, aqueles que entenderem a palavra, aqueles que tiverem temor, né, vão ter um aproveitamento daquele momento, porque olharam o envolvimento que nós tínhamos ali, né, por estarmos comprometidos e por estarmos vivendo o reino dos céus aqui na terra como igreja dele. E ali eu estava na fila, fiquei depois alguns minutos na fila e as pessoas: que igreja você é? Aí as pessoas começaram a contestar: que igreja você é? Ora por mim, né? Aí é interessante que aquilo que eu queria resolver naquela fila no banco, não consegui resolver, não é? Existem algumas coisas que não acontecem do jeito que nós queremos. Mas quem anda pelo Espírito precisa discernir que os frutos gerados nele, não é porque ele é bom, não é porque ele é merecedor, mas é porque existem algumas coisas que ocorrem através da nossa vida, dentro dos frutos gerados, porque quem dá o crescimento do fruto é o Espírito Santo. Quem dá a palavra é o Espírito Santo. Quem faz nos discernir a palavra é Ele. E através das nossas ações na vida de outras pessoas, a forma que as outras pessoas interpretam esta palavra e a recebem glorificando a Deus, é o Espírito Santo através da pessoa de Jesus que faz essas coisas no lugar que nós estamos e no momento que Ele deseja fazer. Então seja um instrumento de Deus no lugar que você está. Não abra mão da orientação de Deus. Tenha a importância de guardar a palavra de Deus e fale dela no momento certo. E muitas vezes falar a palavra de Deus no momento certo é ter comportamentos que agradem a Deus. Comportamentos de quem realmente os frutos que ele gera é frutos da palavra de Deus.
Que Deus os guarde, que Deus os livre. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque eu creio que Deus falará fortemente ao teu coração, à tua vida, neste momento. Amém? Curva a sua cabeça aí onde você está e nós vamos orar neste momento. Amado Deus e grandioso Pai, obrigado por esta oportunidade de meditarmos sobre a importância desta parábola, porque uma das palavras que Jesus nos ensina é aprender a ouvir. Ouvindo, executamos a sua vontade. Ouvindo, executamos o teu propósito e o teu querer nesta terra. Pai querido e eterno Deus, que os meus irmãos, ao ouvir esta palavra, entender ao ouvir aquilo que eles necessitam fazer e cumprir, dentro dos seus propósitos da tua vontade, Senhor. Deus, nos cobre com o teu sangue, nos livra de todo mal. Deus amado, abençoa esta pessoa que está ouvindo esta palavra e que teu Espírito venha trabalhar de uma forma especial, Senhor. Deus amado e Deus santo, eu lhe agradeço nesta noite por estar aqui, compartilhando a tua palavra e ao mesmo tempo ouvindo ela, meu Pai. Deus amado, guarde-nos livres de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus conceda cada dia mais dias de bênção e vitória para a tua vida, em nome do Senhor Jesus.